Salmo 120, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra de Deus. O salmista escrevendo diz assim: na angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Se existe uma coisa, se você ler o Evangelho de João, capítulo 17, em várias oportunidades você vai ver Jesus falando a respeito de unidade. A importância que a igreja esteja unida. E um dos maiores problemas que depõe contra a unidade da igreja é a fofoca e é a calúnia dentro da igreja. Fofoca é um problema muito sério. É um problemão. O problema é tão sério que o salmista no versículo 2, dentre muitos problemas que ele poderia pedir a Deus que o livrasse, ele poderia pedir a Deus que o livrasse do inimigo. Mas é interessante que se o inimigo vem contra ele com a espada na mão, ele teria recursos para se defender. Mas contra a língua enganadora, contra a fofoca, não tem defesa, porque ela é feita pelas costas. Ela é feita sem que a pessoa tenha condições de se defender. Por isso que a fofoca e a calúnia é algo tão destrutivo, que ela é feito sem que a pessoa tenha condições de se defender. É feito pelas costas. Na carta que Tiago escreve, todo o capítulo 3, ele fala a respeito da língua e das consequências do mau uso da língua. No versículo 5, no finalzinho do versículo 5 do capítulo 3, da carta que Tiago escreve, ele compara a destruição que a língua pode causar a um pequeno fogo que pode queimar e destruir em chamas toda uma floresta, todo um bosque. Eu tive pensando sobre isso e é interessante. Lá numa floresta, se alguém aparecer um fumante lá na floresta, ele pegar a guimba do cigarro, com o mato seco conforme está aí, ele vai jogar a guimba do cigarro ali, e aquilo vai queimar toda a floresta. Através de um ato irresponsável de alguém, toda uma mata pode ser queimada. Ou às vezes o incêndio ele é criminoso. A pessoa vai lá e faz para destruir aquele lugar, para destruir aquela propriedade de alguém. Alguém vai lá e põe fogo. É interessante que depois que o fogo se alastra, mesmo aquele que botou o fogo, se ele se arrepender, ele não consegue mais apagar. Ninguém sabe aonde o fogo surgiu, aonde, como, quando, quem foi, ninguém sabe. A mesma coisa é a tal da fofoca. Alguém começa falando alguma coisa ali, talvez acidentalmente, falou sem pensar, mas diz a palavra de Deus que nós vamos ter que dar conta a Deus de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Nós devemos pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa, porque a palavra, depois que ela é falada, ela não volta atrás. E depois que a fofoca se alastra, não sabe mais quem foi que falou, onde começou, quando foi, ninguém sabe mais nada. A gente só vê o estrago daquilo lá. Aí você está pensando assim consigo aí: essa palavra não é para mim, porque eu não gosto de fofoca. Mas sabe por que a fofoca existe? Porque existe alguém que empresta o ouvido. Talvez você não saia aí fofocando, falando mal da vida dos outros, mas você empresta o seu ouvido. Eu acho muito interessante, eu até notei essa referência, Provérbios. Então um pouquinho para frente aí, capítulo 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apagará. É exatamente isso. Para que exista fogo é necessário 3 coisas: oxigênio, ignição e combustível. Se não tiver lenha para o fogo apaga. E o versículo continua dizendo: e não havendo maldizente, cessará a contenda. Nós precisamos não apenas não fazer fofoca, não emprestar nossa boca para o diabo,
como também não emprestarmos os nossos ouvidos. Todas as vezes que alguém vier fofocar alguma coisa, falar da vida de alguém com você, chame ele para fazer uma oração por essa pessoa. Fala assim, vem cá, vamos fazer uma oração por ela. Ela está precisando de oração, eu quero orar. Você vai ver que a pessoa nem quer orar, porque ela quer destruir a vida da pessoa. Irmão, não há nada mais destrutivo do que falar sobre a honra de alguém. Todos nós que estamos aqui em algum momento da nossa infância, há pouco tempo atrás ou há muito tempo atrás, nós brincamos de telefone sem fio. Quem não brincou vai entender agora. Eu falo alguma coisa no ouvido do Zé Roberto bem baixinho, só ele ouve, ele passa para alguém que está do lado, e a gente faz essa brincadeira. Quando essa palavra que eu falei no ouvido do Zé Roberto chegar lá na 10ª pessoa, o assunto é outro completamente diferente. É assim ou não é? A fofoca é exatamente a mesma coisa. Alguém acha que viu alguma coisa, eu penso que foi, e ele passa para frente, alguém vai lá, ouve e passa para frente, e não se preocupa no estrago que aquilo está causando na vida de alguém, na reputação de alguém, com o nome de alguém. Nós não podemos tão somente não usar a nossa boca e nem emprestar os nossos ouvidos, porque se não houver lenha, e tem gente que vai e mete gasolina. Você sabe o que você está falando e realmente eu percebi isso naquele irmão? Você sabe que você está me falando isso e outro dia eu vi isso, eu vi aquilo, às vezes não viu nada. E fica colocando combustível. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, não empreste a sua boca para o diabo, não empreste os seus ouvidos para o diabo. Se alguém vier falar alguma coisa, chame para fazer uma oração. Irmãos, aconteceu algo aqui há mais ou menos uns 5 anos atrás. Preste atenção, o perigo que é isso. Tinha um irmão conversando, um irmão servo de Deus, tá, irmãos? Porque aí eu conheço. Servo de Deus conversando com uma pessoa numa calçada. Ele estava conversando com essa pessoa, com a mulher, e falava assim, mas você sumiu da igreja. O que aconteceu? Nós temos orado por você, eu e a minha esposa temos orado por você, você desapareceu da igreja. Alguém passou de moto, deu uma buzinadinha, bip, bip, fez assim para ele, ele olhou e fez assim, deu tchau. E ele não lembra quem é essa pessoa. Irmãos, esse assunto foi passando para frente, um passa para o outro. Eu vi o irmão conversando com a irmã. Aquele assunto, quando chegou no ouvido do pastor, o que chegou no ouvido do pastor é que a irmã pegou o marido no motel com a outra. Sabe como é que isso poderia ter sido resolvido? Na primeira pessoa que viu o que não sabia do que estava falando, ele deveria ter ficado calado. Se ele achasse que alguma coisa deveria ser falada, deveria ter sido falado com quem? Com o irmão. Não é passar o assunto para frente. Mas aí alguém, esse não vigiou e foi passar para frente, mas ele chega perto do irmão, vai contar essa história. Peraí, irmão, que esse aí eu conheço. Porque a Bíblia diz que nós não devemos aceitar afronta contra o nosso irmão. Peraí, irmão, esse aí eu conheço, vamos orar, que alguma coisa está acontecendo de errado, mas vamos orar por ele. Procure saber direitinho, procure ele, converse com ele, vê se é isso que você está pensando mesmo. Mas o caminho mais fácil é o quê? Aquele impulso de fofocar. Deus está contando conosco para botar fim na fofoca dentro da igreja.